Hoje a gente vai falar sobre mutismo seletivo e ansiedade infantil. Depois da vinheta, vou apresentar aqui minha querida convidada. Então, a gente hoje está aqui com Natasha Ganem, que é psiquiatra pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Ela é especialista também pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. É membro da Associação Brasileira de Psiquiatria e da Associação Brasileira de Neurologia e Psiquiatria Infantil. Ela é fundadora da Associação Brasileira de Mutismo Seletivo e Ansiedade Infantil. É CEO do Instituto de Psiquiatria Integrada, onde atende adulto, criança e adolescente com transtornos mentais e do neurodesenvolvimento. É autora das obras A Menina que Não Falava, Ansiedade de Martin, Mutismo Seletivo e Orientação para Pais e Educadores, Terapeutas e Curiosos, e coautora do best-seller Simplificando o Autismo e Espectro Autista Feminino. Temos muitos assuntos aqui. Além de tudo, é professora de pós-graduação e certificações médicas. Também é colunista e revisora do site Baby Center Brasil e palestrante. E, além de tudo, é mãe de 2 meninos. Como é que você tem tempo para isso tudo, Natasha? Me conta. Não tenho. Quem é que tem tempo para tudo isso? A gente faz o que dá. Da melhor forma que dá. Dentro do tempo que a gente tem e sempre dando o nosso melhor, mas entendendo que nem sempre a gente vai conseguir fazer tudo e que tá tudo bem. E que tá tudo bem, e não dá para ser perfeito. Às vezes, você sabe que eu fico conversando comigo, minha adulta saudável fala com a minha Adriana ansiosa, assim, calma, já deu tudo certo. Se rolar, rolou, porque eu também estou terminando outro livro, fazendo um monte de coisa. Mas, se não der tempo, tá bom também. A gente altera o prazo. Tem que ter flexibilidade, claro, né? Pois é. E então a gente vai falar sobre isso e a gente vai falar, obviamente, começar a falar de uma forma básica para que todos possam entender, porque o objetivo do Saber em Pauta é falar para todo mundo, é democratizar o saber. Então, para quem é da área, para quem não é da área, fica aí, porque a gente vai falar de uma forma bastante palatável sobre isso. O que é, afinal de contas, o mutismo? Adriana, primeiramente eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui disseminando informação de altíssima qualidade. Informação essa que é muito pouco falada, tanto no meio acadêmico quanto no meio médico, educacional. Então a gente precisa falar sobre esse transtorno chamado mutismo seletivo. O mutismo seletivo ele é um transtorno de ansiedade que acomete crianças bem pequenininhas. Aí eu tô falando de criança 2, 3, 4, 5 anos de idade. Geralmente esse é o corte, entre 2 a 5 anos de idade começam as primeiras manifestações. E ele é um transtorno onde há uma falha persistente dessas crianças em se comunicar com a voz, em contextos, em situações ou com pessoas nas quais essas crianças não se sintam seguras, confortáveis. No entanto, essas crianças falam de forma absolutamente adequada para o grau de desenvolvimento, para a idade, para a língua que é falada no idioma. Elas têm total compreensão do idioma e falam perfeitamente com pessoas ou em locais onde elas se sentem bem. Então, em casa é aquela criança faladeira que conversa pra caramba, mas que geralmente no ambiente da escola, e a gente precisa deixar isso muito claro aqui, que geralmente o mutismo seletivo é um dos transtornos de ansiedade que acontecem numa idade mais precoce. Então, vamos lá, Natasha. O mutismo é o fato do sujeito ficar calado, seletivo em alguns lugares. Perfeito. Ou seja, o mutismo não é generalizado. Exato. Ele tem lugares específicos. Você está corretíssima. E esse emudecimento ele é modulado pela ansiedade. Alguns autores chamam o mutismo seletivo de fobia social precoce. Porque ele é estritamente, ele é modulado pela ansiedade. E a ansiedade, né? Isso que a gente vê nos nossos consultórios, né? Eu sou psicóloga, eu nem me apresento, gente. Eu tenho que me apresentar. Me disseram que no podcast eu preciso fazer minha apresentação, Natasha, porque cada um é um. Então, eu sou psicóloga clínica há 32 anos, sou especialista em neurociência, terapia do esquema e psicologia positiva e diretora do NUAP, Núcleo de Aplicação e Pesquisa da Psicologia. Então,
também sou professora de pós-graduação, eu formo psicólogos clínicos e lá no NUAP a gente faz orientação parental. Então, é muito importante isso, porque a gente entender o mutismo seletivo e entender que a ansiedade é medo, né? Ansiedade não é medo. Medo de falhar, medo de não dar conta, medo de não dar pé, medo de falar também. A ansiedade, isso a gente precisa deixar claro para todo mundo. A ansiedade é um sentimento, é uma sensação que todos nós temos. Ela é fisiológica. Nós, seres humanos, temos. As outras espécies animais têm ansiedade. Ela é protetiva. Ela é mantenedora da espécie. Eu sentir ansiedade me faz ter a possibilidade de encarar situações de risco, me preparar para essas situações de risco, ter o meu desempenho melhorado. Para eu vir aqui fazer esse podcast, eu me preparei, porque a minha ansiedade, a minha apreensão por esse momento fez com que eu me preparasse e estivesse aqui. Esta é a ansiedade fisiológica. A ansiedade que ajuda a gente. Adaptativa, né? Que é adaptativa, que é mantenedora da espécie e que ajuda a gente a ter o melhor rendimento possível. A ansiedade vira patológica quando ela começa a extrapolar o momento. Eu estava ansiosa porque eu vinha ao podcast com você. Mas em nenhum momento eu tive sintomas no meu corpo, em nenhum momento eu liguei para você e falei, Adriana, vamos desmarcar esse podcast que eu não vou dar conta, ou seja, eu tive um comportamento evitativo, e aquilo ali foi pontual. A ansiedade é patológica quando a intensidade dela é muito grande, quando a frequência dela começa a ficar muito constante e quando ela começa a impactar a vida do sujeito, gerando sofrimento e gerando disfuncionalidade. Pois quando se torna um transtorno, a ansiedade, quando ela transtorna a vida do sujeito e de quem está perto dele, né? Uma emoção, um sentimento que é para te melhorar o desempenho e para te manter seguro, começa a te gerar disfuncionalidade. Então o problema está na dose, é igual o veneno. A diferença entre remédio e veneno está aí, na dose. Então a ansiedade também, existe uma dose que é uma dose até salutar. Sim, né? Eu preciso necessária. ter alguma ansiedade para poder me preparar para as questões da vida. Agora, quando uma criança ela começa a ter mutismo seletivo, ou seja, fala a beça em casa e seleciona inconscientemente, até porque não é, você concorda comigo? E a gente precisa deixar isso claro, não é voluntário. Não é voluntário, exatamente. É absolutamente inconsciente, porque durante muito tempo esse emudecimento foi confundido com birra, foi confundido com comportamento opositor. Obviamente que esse emudecimento é uma estratégia da criança de regulação, de regular uma emoção negativa que ela está sentindo aí. É uma óbvio. estratégia inconsciente. Inconsciente. De regular. Porém, é totalmente inconsciente, totalmente involuntário. Porque às vezes a criança deseja falar, né? Sim. Mas ela não consegue Não falar. consegue. A voz trava. Assim. Simples assim. Eu estava comentando com você sobre um filme que eu sugiro, né, que todos assistam, são As Gêmeas, que o nome do filme é As Gêmeas Silenciosas. E elas decidiram só falar entre elas. Então, em nenhum lugar, elas só falavam no quarto entre elas e em ambientes externos elas não se comunicavam. E era muito curioso. E aí tem toda uma história. E é muito interessante isso, né, porque parece um esforço muito grande que elas tinham para não falar, mas para elas aquilo parecia natural, porque era um processamento inconsciente, sem dúvida nenhuma. Havia um certo conforto nessa falta de exposição. E elas se emaranhavam, elas pareciam uma. Você tem em seu consultório, na sua experiência clínica, gênios que fazem esse tipo de acordo inconsciente? Eu tenho 2 pacientes gêmeas e as 2 são mutistas seletivas. Elas falam com pai e mãe e falam entre elas. E elas não falam com o resto das pessoas. E se alguém entra no ambiente seguro delas, da casa delas, elas também emudecem. E é muito engraçado, porque além do componente genético, a gente tem um comportamento de espelhamento ali. Uma se espelha na outra e a coisa se retroalimenta. Em relação às gêmeas do documentário, eu não vi o documentário, eu não consigo opinar. Mas essas minhas acontece esse movimento. Agora elas estão com 6 anos. E é muito mais difícil você tirar essa criança do emudecimento.
porque uma está ali retroalimentando o emudecimento da outra. Porque a dinâmica ali é muito diferente, sim. Tem uma cumplicidade. E é engraçado, você falou desse componente genético, né? A gente sabe que genética não é determinética, né? Você pode ter uma predisposição para desenvolver, por exemplo, uma predisposição diabética, né? Genética para desenvolver diabetes e não desenvolver de acordo com o seu comportamento. Sim. Quando você fala dessa predisposição genética, você está falando de uma hereditariedade, de uma passagem de mãe para filho, de pai para filho? Quando a gente fala de transtorno mental, a gente fala de heranças poligênicas. São emaranhados de genes dos dois lados que se juntam de uma certa forma e promovem um certo fenótipo, que é a doença, né? Que é a expressão do gene. Quando a gente fala de genética, eu gosto muito de comparar os genes com um quadro de luz, com um quadro de interruptor de luz. A gente tem todos aqueles interruptores ali, mas quem acende ou apaga o interruptor é o ambiente. Ou seja, a gente tem aquela composição genética ali que é nossa, que é única, mas as nossas vivências, o meio que a gente está inserido, vai ser talvez até um fator determinante para a gente ligar ou desligar um gene. Isso acontece com a diabetes, isso acontece com os transtornos mentais. Com o mutismo seletivo, a literatura traz para a gente que geralmente, pelo menos um dos genitores tem algum transtorno de ansiedade. Quando eles olham para trás para essas crianças, eles percebem em pesquisa que pelo menos um dos genitores é um ansioso patológico. Não necessariamente mutista, mas um ansioso patológico. Eu tinha paciente, porque aí a timidez, por exemplo, ela é guarda-chuva para um monte de questão, né? Eu sou tímido. Tímido por quê? Guarda-chuva e álibi, né? Também, né? E ela dizia assim, eu não falava, eu era tão tímida que eu não falava em ambientes, ao ponto das pessoas acharem que eu era muda. E eu dizia, qual era a função do não falar? É porque eu não queria errar. Você acha que no mutismo seletivo existe esse medo de errar, o medo de não corresponder às expectativas do outro, mesmo em crianças com 6 anos de idade? Menos quando a gente fala dessas crianças menores, né? A gente está falando de um transtorno que começa ali com 2, 3 anos de idade, que é geralmente o momento que essas crianças entram na escola. A escola acaba sendo o maior gatilho de ansiedade das crianças. Primeiro, porque geralmente é o primeiro afastamento parental dessas crianças, né? O primeiro momento que elas se afastam de pai e mãe. Segundo, que é na escola, que é onde ocorre a expectativa da fala para essas crianças. Então, quando a gente fala de crianças muito pequenas, a gente está falando de algo menos caracterizado, menos entendido dessa forma, como quando você trouxe. Mas quando a gente começa a olhar as crianças que emudeceram lá nos seus 2, 3 anos e agora estão com 6, 7, 8 anos, aí entra esse componente, sim. O medo de errar. Não tem nem essa expectativa. Não tem essa expectativa do outro. Quando entra o outro na história, a coisa complica, sim, porque aí eu tenho eu pelo olhar do outro. Essa já está representado o outro, né? E aí a coisa fica mais difícil ainda. Por isso que a gente fala que a intervenção precoce é sempre o melhor dos mundos. A criança pequena, ela ainda está voltada para ela. Mas quando a gente começa a falar de criança de 8, 9, pré-adolescente, a gente está falando de uma criança e do outro. Da imagem que ela tem, que o outro tem sobre ela. E aí tudo fica mais complexo. Mais complexo, pois é. Mas aí a gente... falando do mutismo seletivo como um transtorno de ansiedade, né? É um transtorno de ansiedade. Agora, tem um mutismo no autismo, no espectro autista, que já tem uma outra função. É o mesmo motivo seletivo. É o mesmo mutismo seletivo é um transtorno de ansiedade, porém é um transtorno de ansiedade que tem alta prevalência dentro do autismo. Pensa comigo, é muito conveniente. Conveniente não é a melhor palavra, mas é muito interessante que a criança mutista seletiva desenvolva um transtorno de ansiedade em cima da grande dificuldade dela, que é a interação social. Então, essa casadinha aí, mutismo seletivo, autismo, ela tá cada vez mais em voga, tá cada vez sendo mais estudada, e a gente percebe que a incidência e a prevalência dessa associação é muito grande. Agora, são diagnósticos diferentes,
têm tratamentos diferentes e precisam ser muito bem diagnosticados. A gente precisa entender. Esse diagnóstico diferencial é essencial, até porque a condução do tratamento é absolutamente diferente. Mas sim, são diagnósticos que podem estar juntos, é o que a gente chama de comórbido, e são diagnósticos confundidores, que a gente precisa saber o que é mutismo, o que é autismo, porque o mutismo pode estar, sim, de forma isolada. Pode ser um sintoma, um sinal, na verdade, né? Um sinal no autismo. Pode ser uma comorbidade do autismo, um transtorno de ansiedade em cima de um quadro de autismo. Tá. Então você não está considerando como um sinal dentro do espectro. Não, é uma comorbidade. O desinteresse por falar é outra história. O mutista seletivo, ele não consegue falar pela modulação da ansiedade. Pois é. Então há o desejo da fala. Há o desejo da fala. Mas ele não consegue. Não é o desinteresse social. No espectro autista há um desinteresse. Você diria em alguns casos, em alguns autistas há um desinteresse social. Há uma dificuldade de entender o meio social. O mutista seletivo, ele até fica com essa dificuldade de entender o meio social quando ele cronifica esse emudecimento, porque aí ele fica muitos anos sem treinar a habilidade social, né? Mas, primordialmente, ali na raiz no conceito, na nosologia do mutismo seletivo, ele é um transtorno de ansiedade. Então, quando ele está associado ao autismo, a gente tem um autista com um transtorno de ansiedade tipo mutismo seletivo. São duas entidades diferentes. Porque... nesse entendimento, né, quando a gente fala dessa falta de contato, como é que a gente classificaria a falta de comunicação no espectro que não por um mutismo seletivo? Geralmente o desinteresse, o prejuízo da interação social no espectro autista, ele é geral, ele é em todos os ambientes. Ele não é no ambiente... escolhido, seletivo. No ambiente social que a voz é expectada. Entende? Essa criança tem um prejuízo global. Ela vai ter esse prejuízo, esse desinteresse ou essa dificuldade de leitura social em lugares de conforto e em lugares de estresse social. Mais em lugares de estresse social, porque, obviamente, é um lugar de desconforto. Mas a criança mutista não. A criança mutista, em lugares onde ela se sente confortável, ela se comunica de forma absolutamente dentro do esperado. Então, essa é uma grande diferença. Sim, pois é. Não é generalizado em todas as áreas da vida, né? Não, de jeito nenhum. Como é, no caso, quando dentro do espectro há uma falta de comunicação, uma falha de comunicação, né? Então, assim, na maioria das vezes o diagnóstico é feito com que idade, normalmente? Isso é algo que me dá até arrepio. Mas é algo que a gente precisa martelar, porque é muito impressionante. É um transtorno que começa ali a acontecer. O sintoma-alvo geralmente vem. O sintoma-alvo é o emudecimento, né? Geralmente aparece 2, 3 anos de idade. E esta criança só é diagnosticada com 8 anos de idade. Isso é um dado da literatura. A criança que começou um emudecimento na escolinha só vai ser diagnosticada no fundamental. Porque nós não tivemos olhos atentos para essa criança. Porque o transtorno foi confundido com timidez, o transtorno foi negligenciado porque a sala de aula está lotada. Porque não dá muito trabalho, para o professor é muito mais fácil perceber aquela criança que corre de um lado para o outro, que atrapalha a aula, do que a criança mutista seletiva, que está quietinha, que obedece comandos, que faz tudo conforme o figurino, que é a digamos criança boazinha, assim, né? Que é a criança boazinha. E porque em casa essa criança ela fala, então também não liga o alerta dos pais. Então, se não for relatado pela escola, muitas vezes os pais levam muitos anos para geralmente é isso. Geralmente é isso. Dependendo da gravidade do mutismo, essa criança começa a não falar em casa. Temos isso também. O mutismo seletivo ele também trabalha em espectro. Mas sim, o grande olho do mutismo seletivo é o professor. Eu costumo falar que o professor precisa ter olho de águia. Porque é muito fácil você identificar a criança que está ou atrasada no marco. Muito fácil não, mas é mais
tá ali, né? Mais Tá ali. Ou aquela óbvio. criança que atrapalha a aula, do que a criança que é inibida, que é quietinha, que não dá trabalho. Pois é, então aí, por isso a gente vê tanta criança com transtorno opositivo desafiador sendo diagnosticada muito cedo, e às vezes é só uma criança falante, é só uma criança muito talentosa, nem sempre, mas é porque chama mais atenção. Sim. É a criança que bota fogo no parquinho, sim, que, né? Então, então a gente vê muito mais do que propriamente mutismo seletivo, talvez por isso. E os outros transtornos de ansiedade também, que é aquela criança mais tímida, mais inibida, mais retraída, quietinha, observadora, que obedece os comandos, que faz a tarefa, que tá ali. Falando sobre isso, e vi que você tem um livro a respeito, né, do assunto, porque o autismo ele é um tema muito presente agora, né? Mesmo quando a gente fala de ansiedade, a gente vai falar de autismo. O autismo na menina, ele se apresenta de forma diferente, assim, em termos comportamentais? O que você percebe? Você acha também, pela sua experiência, que as meninas são subdiagnosticadas justamente porque são umas boazinhas e esse autismo se expressa de forma... Tá, eu vou só dar um spoiler para o nosso próximo episódio. É assim, porque a gente são só super extenso. É porque a gente está falando de pessoas levadas, não levadas, mas depois a gente vai falar só sobre isso. Hoje em dia, a gente chama isso de espectro feminino. Foi se percebido ao longo do tempo que as meninas, que o autismo, né, o que sempre foi falado é que o autismo era mais prevalente nos meninos. E isso não é verdade. O que acontece é que os meninos são mais diagnosticados. Os meninos, eles estão dentro de um estereótipo ali muito mais simbólico. Você vê os personagens dos filmes, eles geralmente são meninos. O menino tem um tipo de interação social que é diferente do da menina, então consegue se identificar mais facilmente. São várias questões. As meninas precisam de mais genes para manifestar sintomas mais graves, então também tem essa questão genética. Muito se fala na literatura que o mutismo seletivo, que é mais prevalente nas meninas, talvez seja um espectro ali dentro do autismo. Isso se fala em algumas literaturas. Para a menina é mais aceitável ser tímida, ser recatada, conversar menos, não ter a extravagância do menino. Então, esses sinais do autismo, no espectro feminino passam desapercebido. E o que tem acontecido muito é a gente pegar adultos jovens ou adultos, 30 anos, que chegam no consultório com depressão, com transtornos de ansiedade múltiplos, e quando a gente vai entender ali, a gente vai investigar a história daquele sujeito, a gente vê que existe sim um transtorno depressivo, existe sim um transtorno de ansiedade, mas que aquele indivíduo foi um indivíduo, uma mulher autista não identificada. Pois é, aí voltamos à questão da escola e da identificação disso, né? Eu trabalho politicamente, diria assim, dentro da psicologia, para que a gente forme professores com esse olhar, né? Para que a gente dê cursos de formação dentro da escola, para quem trabalha na escola, para que ajude na prevenção. Vezes... Quanto mais cedo a intervenção, melhor o prognóstico. Sempre. Né? Muitas vezes os professores passam mais tempo com as crianças que os próprios pais. Eles acompanham o desenvolvimento deles todo dia, tá ali na cara deles, né? Mas ser professor é muito difícil, né? Porque ainda tem que fazer isso, já pensou? É isso que eu ia falar agora. Ser professor é difícil pra caramba, né? Porque você tem primeiro que você tem um treinamento, você faz uma faculdade para atender crianças, me entendam, gente, entre aspas, dentro de uma norma, né? Dentro da normalidade. Segundo, que as salas de aula são lotadas, o professor não tem uma condição de trabalho decente, às vezes faz muitos turnos, a vida do professor é difícil. E o professor ainda tem que dar conta das crianças com essas peculiaridades, e ele não é preparado para isso, ele não tem essa formação. Então, de fato, vira uma confusão, e muita coisa ali passa desapercebida. Mas aí, ou colocar um psicólogo que tem um olhar clínico, não somente um psicólogo escolar, na escola, para que oriente os professores de algum modo, né? Porque eu sei, a minha irmã é professora,
do primeiro segmento também. Então, é exaustivo e ela sofre muito porque ela é muito empática, né? E ela trabalha em escolas públicas em Caxias e no centro do Rio de Janeiro. E ela vive aquela realidade muito triste, muito acachapante, muito, sabe? Com aquelas crianças e a sensação de impotência, né? Porque você, mesmo que perceba, às vezes você está de mãos atadas, Vai mandar para onde? Às vezes as crianças não têm o que comer, né? Então a gente vem para o real também. Eu não estou aqui na utopia, não, mas a gente precisa desejar. Eu começo desejando. Então, o NUAP tem um projeto de orientação parental, na verdade, educacional, que inclui palestras em escolas, para que pelo menos os professores fiquem até, aqui tem alguma coisa Como isso é importante, né? Porque é isso, a gente não quer que o professor faça diagnóstico. O professor não tem que fazer diagnóstico. Não, mas o professor tem que falar assim, ops, aqui tem uma coisinha que eu preciso olhar com atenção. E saber lidar. Por exemplo, eu sempre falo isso, eu trabalho com psicologia positiva, né, também. Então, perceber uma criança muito agitada, muito comunicativa, muito falante, que não acata as ordens de primeira, pode não ser um transtorno positivo desafiador. Pode ser uma criança com talento para liderança. Então, entender algumas estratégias, né? Chamar aqui, vem cá, você me ajuda aqui, você vai tomar conta da turma, você... Ou seja, existem estratégias que a gente pode aproveitar. O que pode parecer um transtorno, mas na verdade é um talento. Perfeito. Porque, né, Natasha, a gente sabe que esse modelo educacional é um modelo falido. A gente já tem esse. Mas o modelo educacional que a gente tem, não só no Brasil, é um modelo falido. A gente tem que repensar. Depois do Gardner, a gente tem que pensar sobre as inteligências que são múltiplas. Depois da década de 1990, né? Quando aparece Gardner, a psicologia positiva, a terapia do esquema, enfim, a neurociência evolui, a gente consegue mapear mais com os avanços tecnológicos. Então, a gente precisa mudar esse modelo educacional. Que é um modelo que faz o sujeito perder a identidade. Sim, sim. Coloca todo mundo... O sujeito precisa se encaixar na escola, e não a escola se encaixar no sujeito. Pois é. E aí é complicado, porque eu costumo dizer o seguinte, né? Falei para você que eu tô na finalização desse livro, que é Meu Filho Deu Defeito e Agora. Que, obviamente, eu não estou falando que a criança dá defeito, né? É só um título para chamar a atenção, com todas as aspas, né? Até porque criança não dá defeito, né? Mas é para chamar a atenção, porque às vezes você acha que o teu filho está com defeito porque ele não quer cumprir uma coisa ou outra, mas, na verdade, talvez ele não esteja sendo bem compreendido. Então, eu vou argumentando, né, nesse livro, dizendo que a única forma que uma criança que não é verbal ainda, ou que já é verbal, mas que não consegue dizer sobre as suas próprias emoções, que ela tem para se comunicar é o choro. Muitas vezes é a birra. É porque algo ali não está funcionando. Algo que não está funcionando. Então, a gente precisa olhar para essa criança. Os pais precisam ser os mediadores nessa comunicação. Os tradutores, às vezes. Os tradutores. Mas qual é o problema da parentalidade? Muitas vezes os pais também são esburacados. Sim. E nem eles mesmos conseguem saber quais são os seus sentimentos, suas emoções. É um sistema que está todo disfuncional ali. Sistema a criança é o retrato, às vezes, do sistema. Às vezes não, né? Na maioria das vezes, a criança acaba espelhando aquela disfuncionalidade ali do sistema. E às vezes vira o boi de piranha do sistema. Sim, é o indivíduo que vira o ser doente, que é o adoecido. E eu não sei se acontece... Ganha o status de doente. Isso, não sei se acontece no seu consultório, mas no meu muito, que é assim, conserta aí que está dando defeito, a criança. Meu filho está dando defeito. Conserta aí pra gente. E eu falo, vem cá, mas me conta a estrutura, né? Me conta o que está acontecendo. E rapidamente um caso, eu tinha um menininho lindo, maravilhoso, e a mãe levou com 11 anos para eu consertar. E aí ela falou, esse menino, ele agora deu defeito, ele não consegue... Deu defeito é a minha palavra, ela falou outra coisa. Esse seu título é maravilhoso. Você gosta? Gosto. As pessoas acham meio agressivos, não, mas não é, porque é a frase que pai e mãe usa quando leva. Não é? É. E quando ele falou, ele não está mais funcionando na escola, começou a não tirar nota ruim e tal. E eu falei, mamãe, o que está acontecendo? O que estava acontecendo na família, Natasha? A mãe tinha se apaixonado pelo pedreiro que estava fazendo a piscina na casa deles. O pai descobriu, foi um pega para capar, pancadaria para tudo quanto é lado. Essa mãe pegou o menino, que tinha um periquito, um papagaio e uma irmã dentro da casa, e o pai e ela,
levou para uma pousada para morar com um pedreiro, com a pessoa que é completamente estranha a ele. E ele, como é que ele ia funcionar? E eu disse para ele, eu falei, menino, tu tem toda a razão, até eu, se tivesse na sua situação. Quem é ele nessa nova formatação ali? Entende? E a mãe não compreendia que era aquela estrutura que estava rompendo, que estava fazendo esse menino emocionalmente estar completamente desorganizado, né? E é isso. Então, e a gente, qual é o nosso trabalho? Ajudar essa criança a arrumar estratégias para se organizar e orientar a família nessa organização. Você também faz orientação familiar. Como é que funciona? Eu digo que não existe você trabalhar com criança e trabalhar com desenvolvimento e não olhar para a família. Isso, perfeito. A gente precisa olhar para o sistema que aquela criança está inserida para entender o funcionamento dela. Essa é a base. Até para dizer se uma coisa é patológica ou se uma coisa é reacional, né? Então, muitas vezes a gente trata a criança e a gente trata os pais juntos. Perfeito. Mas eles resistem, você sabe disso. Porque quando a gente chama a parentalidade, fala, não, mas porque é difícil assumir, muitas vezes, né? Que o problema está no sistema, porque às vezes um membro não quer perceber esse sistema É o boi de doente. piranha, né? Aí botar pega a culpa num só. E fala, ó, esse problema está aqui. Pois é, mas se a gente não faz esse trabalho, fica uma lacuna. Não, e é terrível. Eu falo isso. Quando falam para mim, Adriana, você atende criança? Atendo de 8, 18, 28, 38, 48, 58. Por quê? Porque a gente atende essa criança vulnerável que vem dentro do pai, dentro da mãe, para que eles consigam cuidar dessas questões de uma criança que depende fundamentalmente desse olhar do adulto. Você concorda que depende fundamentalmente? Sem dúvida, sem dúvida. Teus filhos estão com que idade? Eu tenho um de 6 e um de 4. Meu Deus, me conta. O que você quer saber? Eu quero saber do teu olhar, porque assim, eles são ávidos por atenção no primeiro momento. Não querem atenção? Claro. Querem atenção de qualidade. Eles querem a gente, eles querem afeto, eles querem se sentir seguros. E traduzidos. A criança precisa de previsibilidade, né? O que vai acontecer no meu dia? A criança, eu sempre falo isso para os pais, que a gente precisa dar previsibilidade para as crianças dentro de um contexto mais amplo de tempo e dentro do dia. Porque a criança tem uma noção de tempo que ainda não está muito bem construída. Então, ela saber o que vem depois, o que eu tenho hoje para fazer, o que vem depois. Isso dá estabilidade, isso dá segurança. E isso é construído pelos pais. Sim, tá. E aí voltamos a uma questão da estrutura cerebral, né? O hipocampo, ele está indo informação, enquanto a amígdala, que é responsável pelos processos ansiosos, já está ali, todo, né? É uma estrutura mais primitiva, sim, já está toda. O hipocampo, que é responsável também pela espacialidade, pela temporalidade, ainda está amadurecendo. Sim. Então, uma criança, ela não tem realmente essa noção de tempo. Por isso que a criança chora quando é deixada na escola. A mãe vai embora, sumiu, desapareceu, porque não tem estabilidade, né? Aquela figura saiu da minha frente, ela não existe mais. Criança pequenininha, né? Criança pequenininha de meses ali tem isso. Se a figura sai da frente dela, é como se não existisse mais. Até os 3 anos de idade acontece muito isso. Por isso que é importante o período de adaptação escolar, né? Porque a noção, né? E aí voltamos à questão, né, do hipocampo. Essa é a representatividade, a metaforização não está pronta ainda, né? Só mais tarde. E o hipocampo está tão ocupado nesse processo de desenvolvimento e tão imaturo ainda, que é por isso que a gente não tem muitas lembranças episódicas de antes dos 3 anos de idade. Mas tem a representação emocional. Então, às vezes, coisas que aconteceram antes dos 3 anos de idade, mesmo que você não tenha essa memória cognitiva, você tem a representação, sim, não é, Ana? Sim, é engraçado isso, né? Pois é, e a origem do mutismo, eu fico pensando sobre isso. Qual é a origem, né? Você fala crianças tão pequenas, eu sei que a ciência está ainda pesquisando muito sobre o assunto, mas em crianças ainda com 2 anos de idade, que mecanismo é esse que faz com que ela pare? O que aconteceu no ambiente, porque foi uma questão no ambiente, que fez com que ela parasse? O que você acha? Você tem alguma ideia?
Sei que a gente não tem certeza. Não, né? não consigo te trazer, embasada na ciência, eu não consigo te trazer essa resposta ainda. Mas é algo para a gente refletir, porque é uma reflexão bastante interessante e pertinente. Porque mas, novamente, na cidade acontecem duas rupturas muito importantes. Que a primeira ruptura é o grande afastamento com os pais. Sim. E a segunda é eu como ser social dentro da escola. Né? São dois movimentos muito importantes na vida desse pequeno ser. Mas, para além disso, a gente precisa... não é reflexão, É reflexão, né? Como a gente é da ciência, a gente está o tempo inteiro refletindo, procurando respostas, né? O que acontece? Quando a criança, no caso dessa minha moça que falava que as pessoas achavam que eu era muda, ela tinha mutismo seletivo, obviamente, porque ela não falava nos ambientes de grupos grandes adolescentes, né? Mas o que acontecia com a mãe dela? Extremamente rígida, ela não podia falhar nunca. Que aí a gente foi para trás, né? Mas por quê? O que acontecia? O que está na base dessa timidez? Ou seja, padrões inflexíveis. Eu não posso errar, eu não posso falhar, eu tenho que ser perfeita. Então, para ela não errar, isso tudo foi uma construção dentro do setting terapêutico, obviamente. Então, para ela se prevenir da falha, do erro, da exposição desse erro, ela não falava. Né? Então, nesse caso, a gente tinha... Agora, o curioso são crianças de 2 anos. É isso que eu falo, meu Deus, 2 anos de idade. Que representação é essa, né? Uma coisa que a literatura traz para a gente é que geralmente essas crianças tímidas, inibidas, retraídas, são crianças de pais também tímidos, inibidos, retraídos, com um círculo social pequeno, com pouca oportunização para se expor socialmente, e que esse comportamento ele também é condicionado dentro de casa. Então é esperado que ele seja dessa forma, é esperado que ele tenha medo do escorregador. Não vai no escorregador, isso, menino. Porque a vulnerabilidade dos pais talvez passe para a criança, né? Olha que interessante, aquele pai que repete, aqueles pais cheios de medo, é isso que eu quero chegar. Os pais cheios de medo. Não vai no escorregador, você vai cair, menino. Não corre, você vai cair, vai quebrar a perna, vai se machucar, vai se ralar. A criança que ouve isso com muita frequência, claro que a gente tem que ponderar comportamentos, não é isso que eu tô falando. Mas a criança que ouve isso de pai e mãe de forma repetida, sabe o que fica para ela? Meu Deus, esse mundo é perigoso pra caramba. Porque se o meu pai, que é o meu pai, que é o meu herói, né? Tem medo de tudo isso, é porque isso deve ser medonho. Então deixa eu ter medo também. Ou outra coisa que também a criança incorpora. Poxa vida, se o meu pai tá falando que eu vou cair, é porque eu não dou conta disso. É porque eu não sou suficiente, que não vou conseguir escorregar nesse escorregador, não vou conseguir brincar, vou cair, vou me machucar. Então, e terapia do esquema. Isso é interessante. Isso a gente vê muito. Olha só como é que a gente vai chegando num denominador. A terapia do esquema, ela fala de 18 esquemas e um deles é a vulnerabilidade ao dano ou à doença, que é por modelagem também. Quer dizer, aí tem um aspecto genético, temperamento mais ansioso, porque o temperamento, segundo Kagan, alguns autores dizem que é da ordem temperamental, né? Que é inato. Que então uma pessoa vem mais ou menos ansiosa, uma criança não nasce tábula rasa. Ela vem mais ou menos ansiosa, mais ou menos distímica, mais ou menos, né, numa dimensão aí. Bom, enfim, então a gente percebe na maternidade. Você vê ali na maternidade, você olha no berçário, uma criança mais agitada, outra criança mais calma. Quem tem 2 filhos também percebe isso. A gente, na psiquiatria, a gente fala que o temperamento, ele é inato, ele vem de fábrica. Inato. E a personalidade, ela vai sendo construída em cima dele. De acordo com as nossas vivências, exato. Então, quando a gente fala de vulnerabilidade, é isso. É quando a gente monta um esquema. O que é um esquema? É um padrão mental que vem crescendo junto com a personalidade do indivíduo. Né? É uma esquisitice. Eu sou esquisita, você também é. Bruno é esquisitaço. A gente só tem gente esquisita aqui, não é? Quem está ouvindo a gente também é esquisito, cada um com as suas esquisitices. Mas essa vulnerabilidade e esses esquemas fazem parte da personalidade do sujeito, porque são padrões de emoção e de pensamento que vêm sendo repetidos e formados ao longo do tempo, Ao longo do tempo. Então, a vulnerabilidade ao dano ou à doença pode estar também na base do motivo
Talvez esteja. Estou falando só de uma articulação estamos falando de forma hipotética aqui. Hipotética. E fazendo a nossa reflexão aqui em cima desse tema. Mas trabalhando com ciência, a gente faz isso. A gente pega os aspectos dos autores aqui, faz uma dobradinha, uma compreensão e talvez escreva um livro sobre. Mas que esse padrão parental é um padrão muito prevalente nas crianças mutistas. Esse pai preocupado, esse pai medroso, esse pai que tem medo do mundo, que quer expor menos o filho, que tem um repertório social menor. Isso é muito frequente. Porque e aí tudo, gente, não é porque o pai e a mamãe, eles decidem, eles querem passar isso, não. São pessoas que não sabem fazer diferente. E eu sempre digo assim, olha, a gente faz curso para casar, para ser padrinho, para ser madrinha, para fazer vestibular, mas a gente não faz curso para ser pai e mãe. Então a gente vai, de qualquer forma, por ensaio e erro, com as nossas doideiras, repetindo com nossos filhos o que fizeram com a gente. Porque a gente é ser histórico, a gente é resultado do que aconteceu no nosso passado, e a gente sem querer. Eu fui dar uma palestra em Mato Grosso do Sul sobre amor, sobre meu livro Perdão, e eu via a moça cutucando o marido. Olha lá, olha lá, olha lá, olha lá. E eu falei, vocês querem falar? No final, aí ele disse assim, eu tô falando para ela que eu disse que não se deve bater em criança. Parece óbvio, né? Mas as pessoas não sabem disso. Não se deve, que amor não tem a ver com isso. Ele disse assim, eu apanhei, mas não morri. Então é por isso que eu bato nos meus filhos, sim. E eu dizia, poxa vida, você não morreu, mas está reproduzindo violência. Porque é crime bater numa criança. Eu tive que explicar para ele, né? Porque às vezes o papai e a mamãe acham o filho é meu, eu posso fazer o que quiser. Não pode. Você está tutelando uma criança, você pode inclusive perder a guarda se não tutelar direito. Então, a gente da saúde mental, Natasha, e principalmente quem trabalha com criança, adolescente, tem obrigação de olhar para os pais. Você concorda comigo? Sem dúvida. A gente tem obrigação de olhar para esses pais, a gente tem obrigação de intervir se for necessário, e a gente tem obrigação de informá-los o tempo todo. Sim, mesmo a contragosto. Mesmo que eles Porque eu não estou ali para agradar. Menina, mas eu falo isso sempre. Tá vendo como a gente se identifica? Eu digo isso, eu não estou aqui para agradar ninguém. Você está me pagando para eu te tratar, para eu tratar esse sistema. Eu não estou aqui para te agradar. Então, não tenho problema nenhum em perder paciente. Foi embora porque não gostou de mim. Cara, meu horário é cheio também. Depois, sabe, não me importa. Porque não é sobre isso. A gente tem um compromisso ético de cuidado menor. Você que trabalha com criança, você vê isso, né? E você vê muitas atrocidades. Você só trabalha em consultório particular? Atualmente, eu só atuo em consultório particular, mas trabalhei muitos anos em clínicas privadas de saúde mental. A minha formação inteira de psiquiatria, Mas no sistema público? Sistema público muito pouco, porque o sistema público, ele me afligia muito. A sensação que eu tinha ali de impotência me gerava muito desconforto, e eu não consegui ficar por muito tempo. Porque falta o básico, muitas vezes, né? Falta o básico. Eu tô medicando uma mãe que teve um filho morto por um traficante. Eu tô medicando uma situação horrorosa, eu não tô medicando uma doença. São coisas muito complicadas que me deixavam muito fragilizada para atender na saúde pública. E aí eu logo vi que aquilo não era para mim. Não consegui ficar com esse público. Porque como que eu vou negar um tarja preta para essa mãe que está em sofrimento? Se é o único recurso que ela tem, ela não vai ter outro. Ela não vai ter um apoio psicológico, ela não vai ter uma sequência desses atendimentos psiquiátricos ali, mas ela precisa, de alguma forma, aliviar aquilo do coração dela. É muito difícil. E aí a gente percebe o quanto que o investimento na saúde mental é importante, porque quem tem cabeça boa não adoece à toa, e a gente vê, mesmo na saúde pública, né, que muitas vezes a base do sintoma físico são as questões emocionais, não é? Sim. A gente percebe isso, não é que toda doença é psicossomática. Não é isso, não estou dizendo isso, né? Mas quem tá bem emocionalmente consegue até lidar melhor com uma doença grave. Exato. Né? Então, a diferença é essa. E quando a gente fala de criança, porque a gente está falando de mutismo seletivo e transtorno de ansiedade, a gente não fugiu do tema, não. A gente só deu uma passeada na questão da parentalidade, porque às vezes a parentalidade não sabe como agir. O que você sugere, por exemplo, constatando, se o pai ou a mãe constatam ali que a criança tem um mutismo seletivo, o que você acha?
Qual que você orienta? A orientação é procurar um profissional que entenda do transtorno, para avaliar se aquela criança, só com as técnicas comportamentais, vai ser capaz de evoluir e ter uma comunicação oral normal, dentro do padrão de desenvolvimento dela, ou se ela vai precisar ser medicada. Só que, geralmente, o trabalho dentro do mutismo seletivo é um trabalho multidisciplinar. Geralmente entra aí junto o médico, a figura do médico, geralmente para medicar, porque essas crianças chegam tarde. Lembra que eu te falei que essas crianças são tardiamente medicadas? E quando elas chegam tarde, elas já têm indicação para medicação. Então, é a figura do médico junto com a figura do terapeuta, junto com a escola, porque a gente precisa trabalhar in loco. A gente trabalha onde o mutismo acontece, que é dentro da escola. E junto com o que eu chamo de protagonismo parental. Sem esses pais como protagonistas, é muito complicado a gente trabalhar. A gente ensina para esses pais técnicas de modelamento, técnicas de reforço positivo e negativo, técnicas de exposição gradual. Né? A criança vê o terapeuta 1 hora por semana, os pais estão com essa criança o tempo inteiro. Por isso então você pode fazer isso o tempo todo. Perfeito. A orientação parental, nessa medida, ela é muito mais importante que estar com a criança durante um tempo de 1 hora, numa semana, né? Porque você orienta o pai a fazer o que você está fazendo ali. Em mutismo seletivo, existe uma entidade chamada PCIT, que é o protagonismo parental. É você, supervisor, orientar pai e mãe, aplicar as técnicas a partir de pai e mãe. Então, os aplicadores são pai e mãe, e o supervisor vai construindo toda aquela dessensibilização e modelação do comportamento. Mas os aplicadores são pai e mãe no dia a dia. E cada vez mais os estudos trazem a alta eficácia desse método. Sim, é maravilhoso isso, porque é isso, né? Não se trata a criança sem tratar o pai e a mãe. Ou orientar, ou como queira, né? Orientar o pai e a mãe. Porque como a gente pesquisa isso o tempo inteiro, né? Eu estou há 32 anos nessa batalha, pesquiso neurociência, psicologia positiva, terapia do esquema, porque é um braço da TCC, da terapia cognitivo comportamental, só que ela aprofunda, né? Eu diria que ela aprofunda mais, porque ela usa a neurociência em seus argumentos. Então, essa orientação é essencial, porque sem isso não tem como funcionar o tratamento. Sem isso é difícil. Não é? Como é que você vai dizer para a criança ou alguma coisa se você não reforça isso no dia a dia? Ou se você, com seus esquemas, olha como os esquemas interferem nisso, de vulnerabilidade ao dano à doença, ainda dizem para a criança, o mundo é perigoso, não vai ali não, você vai cair, olha que você vai se machucar, não toma leite com manga, não toma banho, sabe? Depois do almoço. Tem coisas assim, né, absolutamente, que vão aumentando o medo da criança existir. Sim. Então é isso, o trabalho efetivo para o mutismo seletivo é para criança autista. Mas estamos aqui no mutismo seletivo, o tratamento efetivo para o mutismo seletivo, ele tem esse tripé de atuação, que são os profissionais, a escola e os pais, atuando ali de forma triangular para ajudar aquela criança. Pois é, Açaí. E aí você vê resultados. Sim, a criança cura. A criança cura. É muito bom isso. A gente dá alta, é uma delícia. É muito bom isso quando você vê aí a criança. Eu dei uma alta ontem, chorava todo mundo, chorava eu, chorava os pais, foi maravilhoso. Muito isso bom. É legal, porque aí os pais se comprometeram também no tratamento. Sim. É sobre isso. E é sobre devolver uma infância. Não é, menina? É sobre você devolver a infância para uma criança. Então, é muito emocionante. Possibilitar que ela tenha um bem-estar, né? É você possibilitar que ela seja criança, que ela brinque, que ela se desenvolva, que ela crie vínculos, que ela tenha amigos, que ela experimente o mundo. É bom, Natasha. Eu amo. Cara, vamos combinar que é uma delícia. Eu sou apaixonada pelo tema, né? Pelo tema, emoção, comportamento. E aí voltamos à questão da orientação, o quanto é importante os pais participarem e a orientação na escola, porque para a escola perceber, ela tem que entender que aquilo não é normal, que está fora do padrão da normalidade, para eventualmente comunicar
E aí voltar aos pais e, enfim, orientar, ou a orientadora pedagógica, ou a quem quer que seja, né? Por isso que eu acho importante um psicólogo clínico na escola. Aliás, eu acho importante um psicólogo clínico em todo lugar, na empresa, na escola, no hospital. No hospital. É fundamental. E agora tem uma tal de NR1, que eu vou trazer alguém para falar. Se conhece alguém que sabe, me fala. Eu quero falar sobre o NR1, que é essa nova obrigação das empresas de ter uma dedicação à saúde mental. É uma obrigação agora, né? Enfim, mas a gente está falando sobre isso, falando sobre os seus livros. Eu quero saber, me conta detalhes dos seus livros. Primeiro... Esse aqui é A Menina que Não Falava. Esse livro foi escrito... ele é a história verdadeira da minha primeira paciente com mutismo seletivo, em 2018. Eu lembro a data porque eu estava grávida do meu primeiro. Então é a historinha de superação dela. Ela chegou no meu consultório com 3 para 4 anos de idade, completamente emudecida, só falava com pai e mãe, não falava nem com irmãos, os irmãos eram mais velhos de outro casamento. Se esses irmãos entrassem dentro de casa, ela emudecia com pai e mãe, inclusive. Um caso super grave. Eu fui estudar na Selective Mutism Association dos Estados Unidos para ajudar essa criança. E com 6 anos ela fechou a educação infantil dela sendo oradora da turma. Então, assim, é pra gente chorar de alegria, hipercompensou e tá. E até hoje é uma tagarela perfeita, totalmente feliz, criança. E a partir dela eu me apaixonei por o tema. A partir dela eu comecei a olhar para a Natasha criança. É muito interessante isso. Revisita. Me conta que eu quero saber, me interessa. A partir dessa minha primeira paciente, a família trazendo situações e coisas, né, sintomas até, e comportamentos que ela apresentava, eu falava, ops, espera aí. Eu tive diagnóstico de transtorno de ansiedade social já adulta. Ali adulta jovem, uns 17 anos. Mas eu me lembro de ter sido sempre uma criança inibida, retraída. Eu era aquela criança que não conseguia comer na escola, que a merendeira voltava cheia para casa. Vergonha? Não conseguia comer na frente das crianças. Minha mãe conta isso, que eu era uma criança que ela todo dia, isso não, na educação infantil, isso não foi na semana de adaptação, isso foi ao longo de toda a educação infantil. Ela chegava para me deixar na creche, ela ficava comigo na sala da diretora até que eu vomitasse, e aí sim me deixavam na escola. Ela ia embora, eu ficava. Eu comecei a me recordar de vários adultos da minha família, geralmente figuras masculinas, com a qual eu não me comunicava. A não ser que alguém fizesse a interlocução, a intermediação ali. Comecei a me lembrar de várias coisas que se remeteram a mim. E é bonito isso, porque acabou que o mutismo seletivo, me apropriei dele. Acredito que eu fui uma criança mutista seletiva sem diagnóstico. Isso reverberou para outros lugares ao longo da minha vida. Mas acabou que isso virou um propósito para mim. Que lindo, Natasha. É muito maravilhoso. Porque aí a gente se dedica ao tema de uma forma singular, especial, né? Quando isso tem a ver com a gente, né? Porque nada é por acaso. A gente não escolhe nada por acaso, né? Pois é, eu não escolhi o mutismo seletivo, ele me escolheu. Isso. E muito antes de que eu pudesse perceber, talvez. Então é isso, cada criança que eu dou alta, cada criança que eu atendo nas suas fragilidades é uma ressignificação. Então, é como se você curasse a sua própria criança, né? Então, naquela... Fico até arrepiada de falar. Que coisa mais linda. Eu queria saber o seguinte, você volta? Volto aonde? Aqui? Com certeza, por favor, aguardo o convite. Você volta, porque eu adorei de um modo, assim, gostei muito de conversar com você. Mas aí, antes da gente terminar, você tem esse e o outro. Pois é, eu tenho A Menina que Não Falava, que é a história da Ana, e eu tenho... Mas esse é meu, você falou que esse é seu, é seu presente. E da próxima vez vou trazer o outro, prometo. Muito e tem bom. o outro, que é A Ansiedade de Martim, que eu fiz utilizando o nome do meu filho, que é Martim, mas que, na verdade, eu conto passagens da minha própria vida. São pequenas passagens, é um livro muito lúdico, muito lindo, que conta pequenas passagens de situações vividas por crianças ansiosas. Para criança, para psicoeducação, é muito gostoso, é muito bonitinho. Eu trago para você na próxima vez. Você sabe que eu tô nesse trabalho, né? A gente está agora montando uma clínica aqui na região oceânica.
Menina, eu sou linguaruda, não era para eu falar agora, mas eu falei. Deu spoiler? Dei spoiler. Mas justamente para tratar desses assuntos e né, trabalhar isso, trabalhar os pais, com orientação parental, trabalhar as crianças, acolher essas crianças, sabe? Assim, tá especializada nesses aspectos emocionais. E eu estou muito feliz que esse ano a Ansiedade de Martim virou livro paradidático, ou seja, da grade curricular de 2 escolas do Rio de Janeiro. Olha que então é uma felicidade. E saber que as escolas estão interessadas em treinar a habilidade social, em treinar a emoção com as crianças, isso é muito bonito. Então, fiquei muito feliz. Hoje a gente vai fazendo, vai mexendo na história, né? Porque a gente está aqui, eu acho que a gente não veio à toa para esse mundo, né? A gente tem o poder de transformar o mundo, mesmo que seja com pequenas atitudes. Eu acredito muito nisso. Eu não quero desperdiçar minha existência, sabe? Passei aqui. Não, eu vim aqui para deixar algumas coisas e espero que mesmo que as minhas pequenas atitudes possam alterar a vida de uma pessoa, como você alterou a vida dessa menina, né? Você mudou. E como ela alterou a minha. E é isso. E aí a coisa reverbera, né? Essa reciprocidade, né? Por isso que a gente é feliz, porque tem sentido. Você é feliz? Porque tem sentido, Eu fico triste eventualmente, óbvio, tristeza faz parte. A raiva, menina, eu fico com uma raiva, muitas vezes eu sou muito raivosa, adoro, porque a raiva me empurra pra frente. Quanto mais raivosa eu tô, melhor eu fico, juro. Porque eu sei aplicar minha raiva, não vou bater em ninguém, eu vou escrever um livro, fazer um projeto, sabe? A raiva me impulsiona. Então, mas a gente fica muito feliz porque a gente tem sentido, porque isso dá sentido na nossa vida, né? Poder mudar, poder ajudar o outro a ser melhor e fazer um mundo melhor com isso. Eu acredito muito nisso. Eu também. É pretensioso? Não. Natasha, olha, eu gostei tanto. Foi ótimo. Mas tanto de encontrar você, de te conhecer assim pessoalmente. E me dá suas redes, fala ali, suas redes sociais, seu consultório, onde tudo. Passa as informações todas. Vamos lá, a rede social é o @doutora, DRA.psiquiatra, né? doutora.psiquiatra. A Abramut, que é a Associação Brasileira de Mutismo Seletivo e Ansiedade Infantil, que é um canal de divulgação sobre mutismo seletivo e ansiedade infantil, também tem Instagram. É o @instituto.abramut. Convido todos vocês a darem uma visitinha lá, darem uma espiadinha lá, porque tem conteúdos bastante interessantes. Tem os livros que estão à disposição, Ansiedade de Martim, A Menina que Não Falava, vocês encontram nessas grandes livrarias físicas, encontram de forma online muito fácil. E posso dar um spoiler também? É todo seu, saber e pauta é seu aí, fica à vontade. Já a gente vai lançar o manual do TDAH, que a gente reuniu um grupo de quase 50 coautores, só gente absolutamente renomada, multidisciplinar. Muito legal. Para falar sobre o TDAH, cada um dentro do seu nicho de atuação. Então vai ser um projeto que vai sair aí nos próximos meses, que vai ser bem lindo. Mas que coisa maravilhosa, gente. Então, engraçado que não foi à toa que a gente se encontrou, a gente está no mesmo movimento de trabalhar na base as questões para prevenir transtorno. A gente está fazendo isso, né? Para prevenir a cronificação desses transtornos que já se apontam na infância. É isso. Não é, Natasha? Claro. Porque a gente é ser histórico. Então, assim, primeiro eu quero o seu compromisso. Espera aí que eu vou mandar imprimir um documento para a Natasha imprimir, para a Natasha assinar, que ela vai vir falar sobre TDAH, porque é um assunto muito interessante, o que é, e, enfim, né, como se faz o diagnóstico, quais são os sinais, e sobre autismo, que também. Então você tem 2 compromissos. Estou à disposição. A gente já devidamente compromissada aqui nas câmeras para provar. Já está aí. Registrado. Já está registrado. Não precisa nem assinar documento, que já está registrado. Então você volta. Volto. O que eu adorei. Gente, olha, a gente tem que terminar aqui. Eu só vou terminar porque eu tenho, porque se eu pudesse eu ficaria aqui mais 3 horas com a Natasha, mas eu preciso terminar, tem que ter um fim, né? E compartilhe esse podcast para quem você acha que precisa. Enfim, aproveita que está aqui no canal, segue a gente, bota aí o sininho de notificação, que toda quinta-feira, se Bruno não atrasa, porque quando atrasa é sexta, a gente tem podcast aqui no ar. Mentira, Bruno, tu tira isso, viu, Bruno? Não vou tirar, vou dizer como prova.
Tadinho, o Bruno não atrasa nunca. Sabe quem atrasa? Bruno, eu acho que você nunca atrasou de mandar. Já fechou, mulher? Você continua? O Bruno. Meu Deus. É a Manuele. Gente, um grande beijo. Até a próxima. Um beijo no coração de vocês. Tchau, Natasha. Obrigada.